Om Namah Shivaya, Namastê, Om. Que você esteja muito bem. Eu sou Edson Daniele, professor de Yoga. Essa é a série de meditações diárias do livro do Swami Shivananda. Hoje a meditação do dia 18 é Portões para Yamaloka. A pobreza é o melhor remédio para a doença do orgulho. A doença do egoísmo, que é causada pela posse de riqueza, pode ser curada com o unguento da pobreza. As 3 entradas para a cidade de Yama são mulher, riqueza e a língua. Aquele que conquistou esses 3 não precisa ter medo da morte. Ele não tem inimigos que cavalgam no cavalo da discriminação com a espada do desapego e o escudo da resistência. Yamaloka a gente pode traduzir como o mundo dos mortos, né? Então, o portão para o mundo dos mortos. Mortos são aqueles que não estão vivos, né? Então, se a gente fala que a gente é uma alma imortal, é porque a gente tem consciência dessa mente expandida. Se você acha que você morre, é porque a sua consciência é menos expandida. Então, a interpretação que você tem da forma de viver é o que faz a diferença para onde você vai depois. Então, vamos lá. A pobreza é o melhor remédio para a doença do orgulho. Na meditação de ontem, nós falamos do apego à riqueza. Quem tem muito não quer perder. Logo, se torna uma pessoa egoísta, porque não divide. Porque se você divide, diminui. E a pobreza, então, pode ser o remédio para essa pessoa, porque ela é obrigada a não ter, ela é obrigada a olhar para o próximo uma vez que ela não tem. E ela vai sentir na pele como que é ver um outro com muito e não dividir. Então, talvez esse realmente seja o remédio para uma pessoa com essa característica. E por isso o Swami diz na meditação, a doença do egoísmo, que é causada pela posse da riqueza, pode ser curada com o unguento da pobreza. Nós já escutamos histórias, existem muitos relatos e até autobiografias de pessoas que hoje estão muito bem de vida, mas elas quebraram profissionalmente ou tiveram algum problema, algum viés na sua vida pessoal, perderam tudo e essas pessoas relatam que foi exatamente esse momento que elas estavam em baixa, que trouxe uma clareza de vida, uma clareza espiritual para elas e aí elas conseguiram reconstruir a vida, ficar até de repente mais ricas, só que com uma visão diferente do dinheiro. Vamos lá. E o Swami continua. As 3 entradas para a cidade de Yama, né, a morte, a cidade da morte, dos mortos, são mulher, riqueza e língua. Quando o Swami fala de mulher aqui, ele está falando do uso da sua energia sexual sem qualquer tipo de discriminação. O Swami ensina para a gente que aquelas pessoas que não querem fazer o voto de renúncia na sua vida, como por exemplo virar monge, elas têm que buscar uma família, casar sim, mas permanecer ali no casamento com respeito ao seu cônjuge. Então, quando ele fala mulher aqui, também serve para homem, é para aquelas pessoas que não têm o controle da sua energia sexual, vivem em função disso e aí se perde. Do mesmo jeito que a energia sexual cria a vida, ela também tira a vida. A riqueza também é uma entrada para o caminho da morte. A pessoa que fica presa ao dinheiro, à energia do dinheiro, como se aquilo fosse tudo na vida dela, está deixando de lado o trabalho de muitas outras coisas tão importantes. E por último, a língua. A língua no sentido de fofoca, de falar o que não deve, falar além do que deve, em vez de usar esse instrumento para proferir coisas mais positivas e que engrandeçam a si próprio e aos demais. Ou seja, a pessoa que domina esses 3 pontos, domina a sua energia sexual, não tem o apego à riqueza, ao acúmulo de bens materiais e também tem uma postura de boas virtudes, não precisa temer a morte. Por quê? Essa pessoa abriu mão das coisas materiais mundanas, logo ela tem uma visão mais ampliada, onde não significa a vida só desse mundo de Maya, desse corpo físico, dessa relação com essas energias sexuais e materiais. Não teme a morte porque ela sabe que a vida vai além disso. Então essa é a meditação de hoje. Como que é para você essas 3 entradas para Yamaloka, para o mundo dos mortos? Qual que é a sua relação com a sua energia sexual? Como é que você encara isso? Como é que você vive hoje em dia? Existe respeito por você mesmo? E, óbvio, pelo próximo também? Qual que é a sua relação com o apego à riqueza? E qual que é a sua relação com você mesmo, com relação a como você usa o instrumento da fala, os seus pensamentos, se você evita falar mal dos outros, fala mal pelas costas? Ou seja, se você é uma pessoa correta. Vamos meditar nisso hoje então? Lembrando, uma vez que você domina esses pontos, o seu caminho de vida passa a ser muito mais leve, tranquilo e dessa forma você não precisa temer a morte. Om Namah Shivaya, Namastê, Om.
Então, um excelente dia para você, até a próxima meditação e seja bom, pratique o bem.